Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite, né, a terceira semana Espírita Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. Hoje fechará com chave de ouro com o nosso irmão Nelson Tavares. Uma boa noite, Nelson. Boa noite, Inês. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo agora, ao vivo. Aqui em Portugal, 11h32, 11h31. Aí no Brasil, 7h31, 7h32. É um prazer, uma alegria estar sempre aqui com vocês, por mais esse ano convidado, com muita felicidade, muita alegria, para participar desse terceiro encontro, terceira semana espírita aqui do Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. E vamos a isso, vamos trabalhar, vamos refletir, vamos pensar com esse tema que é tão interessante da noite de hoje. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí em conexão, mais uma vez, com essa espiritualidade maravilhosa que acompanha, né? Que é gestora, vamos dizer assim, deste trabalho, porque nós somos pequeninos instrumentos, né? Nós, os palestrantes, cada um trazendo a sua energia, seu conhecimento, a sua espiritualidade, porque nós, espiritualidade maior, trabalhamos em conjunto, em conexão. Então, sejam todos muito bem-vindos, muitas bênçãos a de vir deste ensinamento, da palestra de hoje. E para nós iniciarmos, gosto de colocar, né, vou colocar o vídeo aqui em homenagem ao nosso querido benfeitor, trabalhador, né, um idoso, que traz para nós aí essa divulgação da doutrina espírita. Então vamos ver aqui um pouquinho da história do Batuíra. Batuíra é o mentor do Grupo Espírita Batuíra, em Algés, assim como de várias casas espíritas no Brasil. Refere-se à sua reencarnação em Portugal como Dom Dinis o Lavrador, marido de Rainha Santa Isabel, nascida Isabel de Aragão. Refere-se à sua reencarnação em Portugal, em Vozela, como o fidalgo João Ramalho, que partiu para o Brasil ainda antes de Pedro Álvares Cabral ali ter chegado, tendo permanecido nas terras de Vera Cruz até à sua desencarnação. Refere-se à sua reencarnação em Portugal, em Vila Miã, Águas Santas, freguesia de São Tomé do Castelo, concelho de Vila Real, como Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, que emigrou para o Brasil com 11 anos. Mensagem recebida pelo médium Roberto Lúcio Vieira de Sousa no encerramento das 6ª Jornadas Portuguesas de Medicina e Espiritualidade em Lisboa, em 13 de novembro de 2011. Aí, né, está aí uma breve homenagem, mostrando um pouquinho da trajetória do nosso irmão Batuíra. E com muita emoção, né, nós vamos deixar agora nosso irmão Nelson Tavares. Vou te acompanhar aqui nos bastidores, né? Fique à vontade, meu irmão.
Obrigado, Inês. Então, mais uma vez, boa noite a todos, quem está aqui conosco, ao vivo. Quem não está ao vivo e vai assistir depois, boa noite igualmente. É um prazer, uma alegria nós estarmos aqui reunidos para fechar o fechamento hoje da terceira Semana Espírita Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, com o tema da palestra de hoje, que é Espiritismo, Moral e Moralismo. Uma história que dá uma confusão ainda de moral, moralismo, e como é que a doutrina espírita nos auxilia a entender esse processo de moral, moralismo. Nós temos a moral do mundo, a moral dos homens, e temos a outra moral, a moral que nos interessa, a moral que Jesus nos trouxe. A gente vai falar sobre esses dois tipos de moral e vamos falar sobre essa história de moralismo. O que será que o moralismo nos ajuda hoje na nossa vida? Será que ajuda alguma coisa ou prejudica? Interrogação. Vamos lá? Então vamos começando. Mais uma vez agradecido a todos a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem desse desenvolvimento, desse raciocínio. A ideia aqui, como sempre, é discutir temas da atualidade, dentro do possível, com auxílio, com a diretriz da doutrina espírita e de Jesus, aprendendo com o Evangelho, como é que a gente pode entender melhor o mundo, entender melhor as coisas. A grande graça da doutrina espírita, penso eu, vou compartilhar com vocês, é o fato que todos nós lemos aqui a codificação, mas de alguma forma a gente interpreta de pontos de vista diferentes, convivências diferentes, em momentos distintos. Então, por isso que é interessante a gente discutir o mesmo tema com pontos de vistas completamente diferenciados que só agregam. Pelo menos a ideia é essa. Tomara que faça sentido para vocês. Um pouco aqui que a gente preparou, como eu estava conversando com a Inês ainda antes de começar, é ótimo quando a casa nos envia alguns temas que a gente para um pouco e muda um pouco o foco, estuda, presta um pouco mais de atenção, porque todos nós precisamos, a começar pelos oradores, aqui o que vos fala, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Primeiro ponto, para a gente entender aqui essa história de moral, mas eu quero falar primeiro sobre a moral do mundo, a moral dos homens, a moral das sociedades, que variam de país para país, de sociedade para sociedade, e que são mutáveis. Estão sempre mudando conforme o tempo, conforme a evolução, de alguma forma, vamos dizer assim, de cada sociedade dentro do seu aspecto de um pequeno grupo. Vou dar um exemplo aqui só para, não é para julgar, tá, pessoal, mas para a gente comparar, tentar entender. O seguinte, o que é moral no Brasil pode, por exemplo, ser imoral na Arábia Saudita, ou vice-versa. Eu estou aqui em Portugal, que é um pouco mais parecido com a moral do Brasil, digamos assim. Nem por isso, algumas coisas mudam um pouco. Mas nós temos em outros pontos do mundo países que lidam com questões de moral e imoralidade completamente distintas, interpretam de maneiras completamente diferentes. E eu quero dizer isso para quê? Para a gente ficar julgando aqui, dizer quem é que tem a melhor moral? Não, não é para isso. É para a gente entender que isso tem a ver com o processo da evolução num todo, de cada grupo, e não é à toa. Vamos entender isso, não é à toa que nós encarnamos aonde nós necessitamos encarnar, naquele país, naquela sociedade, naquele momento, tal e qual necessário para o nosso desenvolvimento nessa encarnação. Então, vamos trazer para o Brasil, que a gente está falando aqui para o Brasil. A moral do Brasil hoje é diferente da moral do Brasil há 50, 100, 200, 500 anos atrás. As coisas vêm mudando e, naturalmente, as leis também vêm mudando. Basicamente, é isso que a gente tem para falar sobre a moral dos homens. Ponto. Não vou me estender muito. Agora, vamos falar um pouco sobre moralismo. Aí já começa a seguir numa outra direção. Moralismo ou o moralista? Já posso responder a pergunta que eu fiz lá do início? Será que traz alguma coisa de bom? Será que traz alguma coisa de ruim? Eu, particularmente, não vejo nada de bom.
só vejo de ruim. O moralista ou moralismo não tem nada a acrescentar. O moralista ou moralismo é o perfeito exemplo da intolerância. Da intolerância. É quando o orgulho que aparece com não respeitar as diferenças que todos nós temos. É o movimento exato contrário na direção do amor. É o desamor. É quando o sujeito, a pessoa, quem quer que seja, vou falar aqui muito genericamente, tá, pessoal? Genericamente. Sem apontar e dar exemplos, mas vamos lá. Mas é quando o sujeito tem um conceito dele, individual, que ele acredita na sua moral, e aí ele passa a agredir e atacar tudo e a todos que pensam diferente dele. Porque no fundo, o que o moralista está dizendo, isso tem tudo a ver com orgulho, é o seguinte: eu moralista, né? Estou fazendo aqui um exemplo. Eu, moralista, sou melhor do que você. Porque eu tenho razão, você não tem razão. Porque eu sou o dono da verdade. E é por isso que eu não te aceito como você é. Olhando ali, ó, de cima para baixo, assim, ó. Você é inferior. Quem és tu que vem aí com algum conceito, com algum tipo de atitude, de comportamento, ou de moral, que difere da minha, que acredito ser melhor do que você, e passo a te atacar de alguma forma? E eu quero dizer isso, pessoal, não é dos outros só não, tá? Vamos ter atenção aqui para a gente tomar cuidado na nossa caminhada, porque é muito fácil virar moralista sem perceber. É muito fácil quando nós abraçamos, vou fazer uma reflexão agora aqui, até para nós no movimento espírita, tá? É muito fácil para nós, quando abraçamos aquilo que faz sentido para nós. Acredito que a maioria que está aqui conosco, ao vivo, assistindo depois, já é espírita, já deve acompanhar, e pronto, a doutrina espírita faz sentido para a nossa vida, nos toca profundamente. Agora, é muito fácil a gente virar um espírita moralista, e tem muito. Por isso eu quero chamar a atenção. A partir do momento que nós não respeitamos o outro e as diferenças, que pensam diferentes de nós, que têm condutas diferentes, crenças diferentes, religiões diferentes, ou por não ter religião, ou por não aceitar Jesus, não aceitar a reencarnação, não aceitar Deus, não acredita em Deus. Será que a gente respeita quem pensa diferente de nós? Isso é um questionamento interessante para a gente fazer, porque por muitas vezes se deixar no automatismo, passa batido, a gente não se observa, não está atento, e quando a gente se apercebe, já estamos ali com o dedo apontando e dizendo quem está certo ou quem está errado. Porque eu estou certo, porque eu sou espírita. Eu sou espírita, e o fulano não é. O fulano é lá da outra religião. O fulano está errado porque ele não tem outra religião. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que me veio agora à mente, que eu acho que ilustra bem, muito interessante, que aconteceu com Chico Xavier, tá? Então, com Chico Xavier é ótimo, porque os exemplos com o Chico nos fazem pensar e repensar algumas questões na nossa vida. Acho que está bem no contexto aqui. Foi o seguinte: o Chico, há muitos anos atrás ainda, quando ele trabalhava, e ele indo para o trabalho, é mais ou menos a história, tá, pessoal? Posso estar me enganando aqui uma coisa ou outra, mas o que vale é a mensagem. Ele indo ao trabalho, Chico Xavier, passava de manhã cedo para o trabalho, num barzinho, aí em Minas Gerais. Não lembro o nome da cidade agora. E passando ali na frente do barzinho, ele olhava e tinha ali o pessoal já tomando uma cachaçinha, sabe? De manhã, jogando ali um bilhar, uma sinuca. E ele ia para o trabalho, isso na segunda-feira. Ele voltava a sair do trabalho já de tarde e noite, passava, estava o mesmo pessoal bebendo ali uma cervejinha, uma cachaça, e jogando uma sinuca. E no dia seguinte a mesma coisa, e depois, e depois, e depois. Passado alguns dias, quando naturalmente o Chico Xavier vem um pensamento para ele à cabeça, do tipo, eles estão errados ou eles estão certos?
Eu acho que veio muito ao natural, tá, pessoal? Não sei para vocês. Digo para mim, estou até compartilhando uma passagem do Chico Xavier. Quando ele começa o movimento do pensamento, aparece o Emmanuel na frente dele e diz: Chico, você não tem ideia o que para esses aí que estão no barzinho agora, jogando um bilhar, uma sinuca e bebendo, é um grande avanço, uma grande evolução. Porque na encarnação passada, eles estavam matando e perseguindo outros irmãos. E aí termina a história. Então é interessante a gente refletir com uma amplitude que a doutrina espírita nos traz. Aí a gente tem o Chico Xavier com sua mediunidade, com seu contato direto com Emmanuel, que foi lá e puxou a orelha do Chico e falou: Chico, vamos entender. Não julgar. Cada um está na sua caminhada. Cada um está no seu momento, no seu processo evolutivo. Eu sei que é difícil entender isso. Não sei para vocês, para mim é muito difícil. Mas tem tudo a ver com essa palavra que se chama respeito, que é o que falta para muitos de nós, que é respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças é cada um no seu quadrado, cada um no seu momento, cada um na sua vivência. Somos espíritos imperfeitos, todos, em evolução, encarnação, pós-encarnação, tendo aqui novamente a oportunidade de crescimento. Mas o crescimento do Nelson é diferente do crescimento da Inês, que é diferente de quem nos assiste. E aqui não é uma comparação de quem está melhor e quem está pior. Se tiver que comparar alguma coisa, é o Nelson que tem que se comparar com o Nelson, a Inês que tem que se comparar com a Inês. E vocês que nos assistem, com você próprio. Aqui não é uma competição para quem está melhor, quem está pior. O que eu posso dizer é o seguinte: somos todos filhos do mesmo Pai, imperfeitos, rumo à perfeição, mas cada um no seu momento, na sua batida, no seu quadrado, na sua velocidade, adquirindo as suas experiências, provando o que necessita provar, espiando o que necessita espiar. Então, o importante dessa palavra respeito é exatamente entender que vivemos em momentos diferentes e tomar cuidado para não cair nesse moralismo, tá? Vou dar um exemplo aqui, outro exemplo. O que a gente está fazendo aqui nesse momento? Eu aqui, nesse instante. Isso aqui que a gente está fazendo. Nós estamos falando de Jesus, é uma casa espírita, eu sou um orador espírita, a gente vai falar de doutrina espírita. Isso é o que faz sentido para mim. Eu vou dividir essa minha verdade, essa reflexão, e acredito que para a maioria que está aqui conosco, vai concordar de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, ponto. Mas de alguma forma estamos vibrando aqui na mesma linha, na mesma direção, caminhando a mesma caminhada. Alguma coisa nos conecta aqui. Ponto. Mas para muita gente, essa história de Jesus, de doutrina espírita, Deus, isso é besteira. Isso é uma bobageira aí qualquer, não concorda com nada. E tá tudo bem, pessoal. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quem sou eu para querer impor? Quem somos nós para querer impor para alguém que é verdade para nós? Fiquemos nós com a nossa verdade, porque se é isso que nos faz bem, ponto final. A porta da casa está aberta para receber quem quiser vir. Seja bem-vindo. Agora não precisa nem de porta aberta, tem internet aí, ó. Só apertar um play para entender um pouco, para estudar os livros. Não é só doutrina espírita que eu estou falando, não. A mensagem do mestre, eu estou ampliando aqui para a mensagem de amor. E cada um vai entender a mensagem do mestre, a mensagem de amor, configurado nos seus padrões. O cristianismo tem várias vertentes. Sem dúvida nenhuma, posso falar por mim. A que me toca verdadeiramente, o que me explica, é a linha da doutrina espírita que consegue reunir a filosofia, a ciência e o Mestre Jesus com uma profundidade que vai um pouco além das outras doutrinas cristãs. Mas olha só, não estou aqui para comparar e dizer que a doutrina espírita é melhor do que as outras. O importante é ser feliz.
se faz bem para a pessoa, se responde aos anseios da religião XYZ, que ótimo, que bom, seja ela qual for. Ah, mas Nelson, lá está errado. Se liga a pessoa, se faz ela um sujeito melhor, ótimo. Quem sou eu para dizer o que está certo ou está errado? Não sei se isso toca alguém que está escutando aqui, mas é por isso que eu quero chamar a atenção, porque é fácil, tá? Fácil eu chegar aqui e falar, porque lá os moralistas do mundo, porque eu não sou moralista. Vamos ter atenção a esse respeito, porque pela falta dele a gente pode cair nesse movimento. Vamos entender que cada um está no seu momento, na sua compreensão, e que está tudo bem. É como se fosse as rádios, eu gosto desse exemplo. Tem várias rádios tocando diferentes músicas por aí, e cada um está sintonizado naquela rádio que gosta, que diz alguma coisa para a pessoa. Não tem problema nenhum, o problema começa exatamente quando nós tentamos impor ao outro, ao próximo, aquilo que faz sentido para nós, não respeitando o caminho do outro. Aquilo que para o outro tem a ver, que ele diz alguma coisa, que ele se conectou lá por algum propósito. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Está tudo bem. Certo? Então a gente falou aqui sobre a moral dos homens. Rapidamente, falamos um pouco sobre moralismo. Agora eu quero falar para a moral que nos interessa aqui. Qual é a moral que nos interessa, Nelson? A moral de Jesus. Qual é a moral de Jesus, Nelson? Caridade e humildade, que é o oposto do egoísmo e do orgulho. Para falar da moral de Jesus, a gente vai falar sobre amor, a gente vai falar sobre amar. A moral de Jesus é escolher o bem é amor, o bem é amar. Isso que é a moral de Jesus. Ama a todos como eu vos amei. Ponto. Como é que está agora? Ponto final. Ponto final. Simples assim. Então, como é que está? Aí vem um questionamento pessoal. Vamos trazer para cá, tá? Vamos tirar só a lição, a gente já sabe de cor e salteado, decorado, muitos de nós, e vamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Como é que está aí esse processo de amor, eu pergunto para vocês? Está conseguindo amar um pouquinho mais hoje do que ontem? Ou está com dificuldade de amar? Amar tudo e a todos. Não vou nem na pré-esfera, que é mais complicado, de amar o inimigo. Começa amando pelo amigo, começa amando aí pela tua família, começa amando pelo teu vizinho, pelo colega de trabalho, aquele que você se dá bem primeiro. Aí depois, passa para aquela fulaninha que você sabe que fala mal de você, que te dá um sorrisinho assim, meio aquele sorrisinho falso, aquele sorrisinho social, mas no fundo, você sabe que ela está fazendo fofoca de você. Aí passa para esse ponto. Depois tenta amar aquele que já te agrediu, que te xingou, que fala mal, que brigou com você. E o amor não precisa ser só na troca lá com ele, diretamente não, tá? A gente está falando de sentimento interno. Quando você lembra daquela fulaninha que fala mal de você, ou aquele que você brigou lá atrás, como é que está o sentimento aí? O que bate? Será que a gente está conseguindo amar? Está conseguindo vibrar positivo? Ou não consegue nem ouvir falar o nome do ciclano que já vem um gosto ruim na boca e o coração começa a bater forte? E o sangue sobe a cabeça e já fica já passando mal? Como é que está esse processo do amor? Como é que está a busca da caridade? Como é que está a busca de ser humilde nesse aprendizado no amor? Será que nós estamos focando ou tentando, se esforçando para focar naquilo que é o mais importante, que é o nosso, vou repetir, nosso egoísmo e o nosso, vou repetir, nosso orgulho? Primeiro ponto de todos, reconhece aí, consegue enxergar o teu orgulho, o teu egoísmo ou não? Esse é o ponto número 1. Se você não está conseguindo enxergar orgulho e egoísmo,
Não sou eu que vou te falar que você é orgulhoso e egoísta ou que tem alguma característica aí, tá? Sabe quem vai te falar? Vai te falar esse mundo que a gente está encarnado. Característica dos espíritos encarnados aqui imperfeitos, orgulhosos e egoístas. Ponto final. Não é o Nelson que está te chamando de orgulhoso e egoísta, tá? Vamos entender. Vamos entender essas, não vou dizer chagas, mas essas questões a serem trabalhadas. Essas questões que vão na direção do mestre quando nos ensina esse amor. Combater o egoísmo através da caridade, combater o nosso orgulho através da humildade, indo na direção oposta. Caridade, amor. Caridade é a prática do amor. Caridade é o momento que nós vamos de encontro à necessidade do próximo, sendo materialmente, sendo pelo nosso tempo, sendo como for, doando de nós para o próximo. Deixando de ser egoísta, deixando de pensar somente em nós, pensando um pouco naquele que está ao nosso lado e necessita de algo que nós podemos dar a ele. Seja uma xícara de arroz, ou seja, 30 minutos para escutar o que a pessoa tem para falar, para desabafar que ela está mal e precisa de uma orientação, está chorando, está deprimida, está pensando em se suicidar, brigou com o marido e está com a cabeça quente, quer que seja. Há diversas formas que a gente pode trabalhar exatamente a caridade, deixando assim de só pensar em nós, deixando assim o nosso egoísmo de lado. Como é que a gente pode ser humilde, deixar de ser orgulhoso? Tudo isso são questões que a gente pode trabalhar, desde que a gente queira. Então é importante a gente entender, primeiramente, essa moral do Cristo, que para o Espiritismo, a moral é exatamente os ensinos que o Mestre Jesus nos trouxe. Aí vamos trazer um pouco aqui do Livro dos Espíritos. Eu não costumo ler muito não, mas essa eu quero ler para vocês, tá? Questão 629 do Livro dos Espíritos, falando sobre moral. E Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? Resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então a gente está falando aqui bem proceder. Tem o bem e tem o mal. Tem o certo e tem o errado. Faça suas escolhas. É essa observância aqui da lei de Deus que o Kardec coloca. A gente está observando, a gente sabe no fundo, o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Pergunta 621, resumidamente. Onde é que está a lei de Deus? Sabe onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Está aqui dentro. Está aí dentro. Contigo. No fundo, você sabe o que é certo e o que é errado. É mais simples que parece. Ah, Nelson, mas às vezes eu fico na dúvida, sabe? Eu não sei se eu faço ou não faço. No livro é muito engraçado, é interessante, mas chega na hora do vamos ver, no dia a dia, o negócio é diferente, eu não sei muito bem se é certo ou errado o que eu estou fazendo. Para e pensa. Se fosse ao contrário, é o fazer ou outro que eu gostaria que fizesse com você. E essa lei, pessoal, é mais simples que parece, tá? Não tem muita complicação. É mais simples que parece. Vamos para o Beabá? Vamos para o Beabá para entender como é que funciona a lei de causa e efeito? É assim. Hoje, eu falo mal de alguém. Então, amanhã, alguém fala mal de mim. Hoje, eu agredi alguém. Amanhã, eu que vou ser o agredido. Hoje, eu menti para alguém. Amanhã, alguém mente para mim.
Hoje eu feri alguém, amanhã eu que vou ser o ferido. Hoje eu traí alguém, amanhã eu que vou ser o traído. É simples dessa maneira. Tudo na mesma proporção. Isso, pessoal, é exatamente o processo de ação e reação, que é assim que nós vamos aprendendo. Ah, mas não é bem assim, Nelson, porque eu sei da história e comigo não foi bem assim. Calma, pessoal, calma. Por isso que a gente entende aqui a reencarnação para ver o filme muito além do que essa vida só. São vários capítulos. Hoje em dia tem a série do Netflix, né? Então, imagina a série de Netflix que tem lá não sei quantas temporadas e não sei quantos capítulos. Isso aqui agora, essa vida, é só um capítulo, pessoal. O que a gente está plantando hoje, a gente vai colher amanhã. Se a gente está ferindo hoje, vamos ser feridos amanhã. Agredindo hoje, agredidos amanhã. Simples assim. É o que a gente está plantando. É o que a gente vai colher. E para que tudo isso, Nelson? Para que eu quero saber dessa história toda? O que vai fazer diferença na minha vida? Vai fazer diferença para a gente ter essa consciência para escolher melhor. A doutrina espírita não vai resolver a vida de ninguém. O que a doutrina espírita vai nos dar é luz, conhecimento. É jogar nas nossas mãos a responsabilidade para as nossas escolhas, para sim sermos felizes ou não. Cabe a tu, cabe a mim, cabe a cada um de nós. Não é virar espírita e decorar livro dos espíritos, ou virar orador espírita, ou dar passe no centro, o que é que seja, que nos garanta aqui a tranquilidade e a felicidade. O que vai verdadeiramente nos modificar é o que nos leva ao coração, aquilo que nós carregamos lá dentro. É isso que faz diferença. O que faz diferença é esse processo do amor, como eu disse. Será que a gente está conseguindo amar um pouco mais? Como é que a gente está analisando? Se a gente está conseguindo analisar as nossas questões morais, enxergar elas e buscar fazer o esforço para melhorar. Estamos fazendo esse movimento ou não? Ou só indo no centro espírita para assistir a palestra, tomar um passe e quase que vir com a caderneta e dizer assim, olha, carimba aqui para mim, por favor, que eu já fiz o meu pedaço dessa semana, de hoje, agora eu posso voltar lá para casa, para a vida, e ser como eu era antes? Se a doutrina espírita não está nos ajudando a modificar em nada do que a gente era antes, para melhor, não está fazendo grandes efeitos, tá, pessoal? Não adianta trazer conhecimento e não conseguir, não colocar na prática de alguma forma. A gente está falando aqui, nós falamos muito sobre transformação moral. Transformação moral. O que é transformação moral? Transformação moral é fazer o esforço para domar as nossas más tendências, que todos nós temos. Todos nós temos as nossas más tendências a serem trabalhadas. Vamos dar um exemplo aqui? Pensa aí comigo. Sabe aquela história de tentação? Sabe? Pensa no que é tentação para você. Pensa aí. É isso. Começa por aí. A tua tentação vai te mostrar aquilo que você tem para trabalhar. Porque senão não seria tentação para você. O que é tentação para você talvez não seja para mim e vice-versa. A tua tentação vai continuar sendo tentação até o dia que você conquistar aquele valor. E aí deixa de ser tentação. Porque a tentação é interessante. Por que é interessante? Porque nós já temos a consciência, já vislumbramos o que é o certo e errado. Ai, mas é uma tentação danada de ir lá e fazer a besteira. Eu sei que é besteira. Pronto. Volto a repetir o que eu disse. Faça as suas escolhas. Faça as suas escolhas. Ah, mas Nelson, para você é muito fácil falar. Eu já sei de tudo, mas eu não consigo, não é bem assim.
Pessoal, vamos lá. Esforço, volto a falar a palavra, esforço para domar as más inclinações. Tem a palavra esforço e tem a palavra motivação. Doutrina espírita aqui, esse conhecimento é exatamente a motivação para entender, para olhar a figura num panorama mais amplo. Entendendo a reencarnação, não precisa ser grande expert, entendendo lei de causa e efeito, o plantio e a colheita, pronto. Simples assim. E se ainda não é motivação para você se esforçar para ser melhor, eu faço a pergunta: o que está faltando? O que mais que precisa? É uma motivação interna, é uma motivação externa? Kardec nos diz, o verdadeiro espírita. Quem é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é o que busca a sua transformação moral. A sua transformação moral, a minha transformação moral. Não é dos outros, não, tá? Voltamos à história do moralismo. Está preocupado com a transformação moral do fulano, do vizinho, do cunhado, da prima, do irmão, do pai, do tio, do sobrinho? A busca é focar aqui dentro, ó. Foca aí no teu, tá? Esquece o outro. Te preocupa contigo, já é o suficiente. Cada um segundo as suas obras. Te preocupa com a tua obra, deixa a obra do vizinho lá com ele. Deixa ele correr atrás do dele. Ele está no momento dele. Foca aí dentro. Muito mais fácil a gente focar fora e ficar olhando para o mundo, em vez de que olhar as nossas questões. Jesus veio exatamente apresentar a sua moral. Já apresentou. Está aí, ó. Ponto. Vai quem quer, seja bem-vindo quem quiser. Essa lei de causa e efeito que a gente vem falando aqui, do plantio, da colheita, não tem nada a ver com a moral dos homens, não tem nada a ver com moral de sociedade, de época, porque isso tudo varia. A moral do Cristo vale em qualquer lugar, em qualquer época. Vale aqui em Portugal, aí no Brasil, na Arábia Saudita, hoje, daqui a 500 anos atrás. É única. O foco, o desafio aqui, somos nós olharmos para as nossas imperfeições, olhar para si e ver o que dá para melhorar. O que dá para melhorar? Como é que eu posso me esforçar um pouquinho mais para amanhã ser melhor do que hoje? Não precisa ser perfeito não, tá, gente? Não vai chegar à perfeição agora. Não vai chegar. Desculpa ser o portador das notícias se você acha que você vai ser perfeito nessa encarnação. Não vai ser. Foca só em ser melhor. Se já conseguir ser melhor agora do que ontem, ótimo. Amanhã melhor ainda. Ah, Nelson, mas eu estou afobado, eu quero crescer logo, eu quero crescer rápido. Calma, vamos devagar. Pega aí as tentações. Reconhece aí um pouco de orgulho, reconhece um pouco de egoísmo e tenta lapidar isso. Busca ser mais caridoso, mais humilde. Busca questionar essas tentações. Por que ainda estou vacilando? Por que eu ainda tenho essa fraqueza aqui e outra ali? O que eu tenho que fazer para me fortalecer nessa caminhada, nesse processo? E assim conquistar esses valores, me aproximar cada vez mais daquilo que faz sentido para a minha vida. Repito o que eu estava dizendo ainda há pouco, acredito que para a maioria de nós aqui, quem está vendo agora ao vivo ou escutando, já reconhece minimamente a proposta do Cristo, essa proposta de amor, como o caminho a ser percorrido. O caminho que mais cedo ou mais tarde nós vamos percorrer. Todos nós chegaremos à perfeição, aonde o Cristo se encontra hoje. Ponto final. Agora, o tempo é de cada um. A velocidade é de cada um. Porque o esforço é de cada um. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Você pode ter muita fé e orar muito e pedir um milagre que for, que a tua evolução vai se dar através do teu esforço no entendimento.
na busca do amar ao próximo. Ponto final. Ponto final. Era mais fácil se fosse só orar. Claro que, atenção, pessoal, oração importantíssimo, tá? Não estou aqui diminuindo nem menosprezando. Pelo contrário, vamos orar mais. A gente ora muito pouco. Vamos nos conectar mais com a espiritualidade de luz, com o alto, com o Pai. A proposta da oração é exatamente essa. Agora, esperar que através da oração a gente vai evoluir, o que a gente vai pedir é forças para resistir a tais tentações. O que a gente vai pedir é força para vivenciar tal expiação. O que a gente vai pedir é força para passar pelaquela aprovação que está difícil, mas nós temos fé e sabemos, acreditamos e confiamos no Pai, e sabemos que podemos sim passar. E aí a gente pede força e a gente vai ser atendido. Agora não vai cair do céu, vai cair não, vai ser realizado através do esforço. O mais importante, para finalizar agora, tá, pessoal, porque a gente já está no nosso horário, o mais importante que a gente falou aqui sobre moralismo, moral dos homens, é a moral do Cristo. Esse é o foco nessa moral. É esse olhar para si, ver o que a gente pode melhorar, é investir o nosso tempo em nós. Deixa um pouco o mundo de lado. Viva o mundo, mas foque mais em você. Olhe um pouco mais aí para dentro. Te reconheça primeiro. Essa melhora do nosso eu. É assim que a gente vai aos poucos, nos conectando sim, através da oração, através dos estudos, desenvolvendo esse intelecto que nós já estamos desenvolvendo, mas não esquecendo o principal, que é o desenvolvimento da moral, que nós todos aqui somos ainda falhos. Podia estar melhorzinho. Faz um esforcinho mais aí, gente. Dá um gás aí. Se esforça um pouquinho para melhorar. Todos nós temos as nossas dificuldades, cada um no seu momento. O aspecto moral balança a todos que estão aqui. Orgulhosos e egoístas. Tá bom? A ideia aqui, terminando agora, tá, pessoal? Desculpa se hoje pareceu ser um pouco duro, que às vezes a gente fala assim, né? Parece até que dá uma desanimada. A ideia não é essa, não, tá? Pelo menos a minha ideia aqui, desculpa se eu passei essa ideia, mas a intenção não é a ideia. A intenção é a motivação. É só se situar, nos entender como nós somos de verdade, sem máscaras, e olhar para si. É o que eu tento suscitar, esse pensamento, essa leitura do nosso eu, e buscar ser melhor. Não adianta só também o autoconhecimento, se reconhecer e não fazer nada. E dizer, eu sou assim mesmo. Pronto. Eu sou assim, não tem jeito, deixa para a próxima encarnação, pendura aí. A oportunidade está aqui agora. Se a gente está encarnado aqui, hoje, nesse momento, não é por acaso. Tem coisa para trabalhar, tem coisa para melhorar. Se não tivesse, a gente já teria desencarnado. Simples assim. Mas Nelson, eu estou muito velho agora, já passou o meu tempo. Não passou o teu tempo. O teu tempo vai passar quando você desencarnar. Quando você está aqui, o tempo é teu. Essa escala de anos, que a gente, mas já passou 20, 30, 40 anos, a minha época é outra, a tua época é agora. A nossa época, quem está encarnado aqui, é do momento do nascimento ao desencarne. É a oportunidade que nós temos aqui de desenvolver o nosso intelecto, a nossa moral, aprender a amar, evoluir. Tá bom? Já estamos no nosso horário, pessoal. Agradeço mais uma vez quem esteve aqui conosco. Obrigado pela presença. Espero que tenha feito sentido para vocês de alguma forma, suscitado o pensamento, para a gente refletir nesses temas. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Excelente explanação, Nelson. E tem uma pergunta aqui de uma irmã. Se você depois... Nossa, gente, está chegando muito comentário aqui, né? A Ângela Antonelli lá de Monte Alegre. Que bom. Está chegando bastante gente aqui ainda. Né? Ana Lúcia. Olha, se eu for falar boa noite para todos aqui hoje, a gente não sai daqui, tá, meus irmãos? Para cada um, né? Então, eu agradeço a presença de
todos. Deixa eu falar aqui com a nossa irmã, que deixou uma pergunta. A Vanusa Paiva, ela deixou uma pergunta, depois ela fala com você no particular, pode ser, né? Porque, Pode ou ser você sim. quer já responder? Bem, se Tá, tiver tempo então agora, eu vamos posso deixar. responder agora, mas, enfim. Vou colocar na tela, então, vamos lá. Quer que Nelson, eu boa leia? noite. Quando vem de todos, quer ler? Pode ler. Pode ler. Nelson, boa noite. Quando o bem de todos. Desculpa, Marinês, eu estou com o celular aqui, está tão pequenininho. Lê para mim, por favor, que eu não estou mal enxergando. Boa noite. Quando o bem de todos pode não ser o seu bem. Ou seja, quando trilhamos um caminho que não se encaixa nos valores capitalistas da sociedade contemporânea. Como gerir esta questão? Uma excelente pergunta. Excelente pergunta, e dá para ficar meia hora aqui. Eu vou tentar resumir, não sei se eu vou conseguir, porque é uma pergunta que dá para se aprofundar em várias questões na sociedade capitalista, como você falou, mas eu vou me focar logo no iniciozinho, quando você pergunta para o bem de si próprio e o bem de um todo. Ponto. Vamos lá, vamos ao Cristo recorrer à mensagem do Mestre. Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse consigo. Então, é entender até onde esse movimento do bem para mim pode ser algum tipo de manifestação de egoísmo, do tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não sei se é por aí, Vanusa, que a pergunta, que eu estou seguindo a resposta, né, se vai de encontro com a pergunta, mas esse entendimento de um todo e até onde esse limite existe para o nosso bem e o bem de um todo, da sociedade também, tá? Eu vou deixar em aberto, não vou seguir mais por causa do nosso horário, tá bom, Vanusa? Se não ficou respondido, me troca comigo depois que a gente tenta aprofundar mais nesse tema. Vou dar uma sugestão aqui para a Vanusa em questão dessa pergunta. Os valores, né, depende muito da nossa evolução. Então, na maioria de nós, né, nós temos aí os valores voltados realmente para o materialismo, né? Devido aí nosso encarnação sermos um plano de provas e expiações, né? Então, cada um na sua evolução, provavelmente, né, se você acha que, assim, você se sente não encaixada nesses valores, né, a sua evolução está diferente. É uma questão profunda, Vanusa. Depois você tem que conversar com realmente. Então, vamos lá, tem outros comentários aqui para a gente tirar, gente, porque o horário, né? Deixa eu olhar aqui. O pessoal chegando ainda. O Irã Ramos, pessoal, é um poeta, né? Ele deixa aí. É muito lindo tudo que ele escreve, ele é de sempre na linha, tá? Depois vocês recorrem lá, né, na página, onde que ele está, no Facebook, vocês vão ler essa maravilha de poesia, tá? Eu vou correr aqui, porque senão o tempo não dá. Deixa eu ver aqui. Os agradecimentos, alguns aqui já chegaram. Eliana Moura, nossa querida irmã, Virginia, a Sami, eu não sei se eu pronunciei corretamente, Beth, nosso irmão Irã, realmente, gratidão, né, meu irmão, por tanto conhecimento. A Vanusa, te agradecendo. Vanusa disponha, né? Mas você pode procurar o Nelson que ele vai te clarear, né? Essas questões. A Simone. Nossa, gente, eu vou. Nossa Senhora, vamos que vamos, senão o horário vai. Então, eu quero agradecer a todos. E a gente finalizou realmente com muito sucesso, com muita bênção, né? Essa semana espírita. Agradeço a todos os palestrantes. Agradeço hoje especial ao Nelson, que fechou com muita luz, com muito entendimento, a nossa semana espírita.
E rogamos, né, a todos muitas bênçãos, muita luz, muita paz. E para finalizar ainda, né, eu peço para o Nelson fazer a prece final. Com muita alegria. Quero desde já, antes de fazer a prece, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, agradecer a Inês, agradecer a oportunidade de estar aqui, refletindo, pensando e aprendendo. Não é só vocês que estão aprendendo comigo, não, tá, gente? Eu aprendo muito também porque eu tenho que estudar antes, pensar, desenvolver, pesquisar. Então, se alguém aprendeu aqui, somos todos, tá bom? Somos todos aprendizes. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa oração. Convido a todos, quem se sentir à vontade, a fecharem os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, inicialmente, por mais essa encarnação, por mais essa oportunidade de trabalho, de evolução, de continuar nessa caminhada. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso modelo, nosso guia, que nos trouxe esse sistema de crenças e valores, para que possamos, assim, pensar e repensar e aprender com Ele. E por isso te agradecemos, Mestre, por todo o teu amor derramado sobre nós. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, trabalhadores do Batuíra, que incansavelmente prepararam esse ambiente para mais essa semana espírita, com todos os que participaram nessa temática. E assim agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado não só essa palestra, mas essa terceira semana espírita Batuíra. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, com esse imenso sentimento de gratidão a todos, ao Nelson, a todos os irmãos que aqui estiveram, os que participaram conosco hoje, todos os dias, que as bênçãos, né, sejam inúmeras na vida de todos nós, e principalmente a bênção do conhecimento, né, Nelson? Essa é a mais importante no nosso caminho evolutivo. Nós precisamos, né, do conhecimento aliado aí ao amor de Jesus, ao seu Evangelho. Então, agradeço a todos e peço, né, aos irmãos que estiveram aqui, compartilhem e se inscrevam também no nosso canal, né, para que esses trabalhos cheguem até mais pessoas, né. Só chegando agradecimentos aqui, Nelson. Que bom. Olha, gente. Eu vou aproveitar, então, já deixa, Inês, porque eu sei que tem muita gente aí que está no meu Facebook, ao vivo. Eu vou pedir para seguir e acompanhar o canal Batuíra, que tem aí o link direto do canal no YouTube, que teve essa semana, não é só o Nelson que falou essa semana não, tá? Eu fui o quinto, né, Inês? Teve bastante palestra interessante sobre essa temática, dando de alguma forma uma continuidade sobre essa questão de moral. Então, convido a todos para seguirem o canal e verem os outros palestrantes, tem muita coisa boa por aí também. Isso mesmo. Então, gratidão, um abraço a todos e até uma próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo e abraço. Tchau, tchau.